Olá, pessoal. Essa é a parte 2 da análise da dissertação argumentativa que já foi iniciada. Vamos então analisar o terceiro parágrafo. O que o autor escreveu no terceiro parágrafo? Vejamos. Além disso, a discriminação praticada atualmente contra os negros não é punida com rigor. Ponto. Essa tese comprova-se quando se verifica que, dificilmente, alguém é preso por esse crime. Ponto. De fato, a justiça brasileira é lenta no julgamento dos processos de crimes raciais. Ponto. Mais ainda, pouca relevância é dada a esses casos, não só por parte dos tribunais, mas também por parte das polícias civil e militar. Ponto. Assim, urge que os poderes judiciário e executivo assumam uma postura mais enérgica diante dos que praticam o preconceito racial. Ponto. Observe que o terceiro parágrafo possui a mesma estrutura do segundo parágrafo. Como foi que o autor iniciou o terceiro parágrafo? Ele construiu, logo de início, no primeiro período do terceiro parágrafo, o autor construiu o tópico frasal. O tópico frasal é o primeiro período. É a retomada da tese que já foi elaborada lá na introdução. Então, lá na introdução, o autor elaborou uma tese com dois eixos. O eixo número 1 tratava de fatores históricos como uma das causas da discriminação racial contra os negros no Brasil. O eixo número 2 da tese, que foi elaborada na introdução, o eixo número 2 foi sobre o fator número 2. Qual o fator número 2 que foi apontado na tese introdutória? A impunidade como uma das causas da discriminação racial no Brasil contra os negros. Esse eixo número 2 vai ser explicado no terceiro parágrafo agora. Porque o eixo número 1, os fatores históricos, o eixo número 1 já foi explicado no segundo parágrafo. Então, no terceiro parágrafo, vai ser iniciada a análise, a explicação, a justificativa do eixo número 2. Então, no tópico frasal do terceiro parágrafo, o autor, primeiramente, deve retomar o eixo número 2 da tese. Foi o que ele fez no terceiro parágrafo, quando ele disse: além disso, a discriminação praticada atualmente contra os negros não é punida com rigor. Aí ele está falando da impunidade. Ele começou a analisar a questão da impunidade como um dos fatores da discriminação racial contra os negros no Brasil. Feito isso, depois que o autor retoma a tese, a partir do segundo período desse parágrafo, o autor vai iniciar o processo de argumentação. Ele vai iniciar o processo de justificativa. Ele vai explicar como essa impunidade acontece. Por que ele vai dizer por que essa impunidade é uma das causas que agravam o problema da discriminação racial no Brasil contra os negros. Então, a partir do segundo período, ele inicia a explicação, quer dizer, ele inicia a argumentação. Veja como foi que ele fez. Essa tese comprova-se quando se verifica que, dificilmente, alguém é preso por esse crime. Ponto. De fato, a justiça brasileira
é lenta no julgamento dos processos de crimes raciais. Ponto. Mais ainda, pouca relevância é dada a esses casos, não só por parte dos tribunais, mas também por parte das polícias civil e militar. Ponto. Terminou a argumentação. As explicações dele, do autor, foram dadas. Agora ele vai para a constatação. Ele vai elaborar o último período do terceiro parágrafo. Nesse último período, o autor escreve a constatação. Como foi a constatação dele? Assim, urge que os poderes judiciário e executivo assumam uma postura mais enérgica diante dos que praticam o preconceito racial. Ponto. Nessa constatação, o autor já elaborou aí uma solução? Não. Ele simplesmente disse que urge uma postura enérgica, tanto do Poder Judiciário como do Poder Executivo. Uma postura enérgica diante dos que praticam o preconceito racial. Essa constatação remete apenas para uma possível solução, mas não chega ainda a ser a solução. É uma das formas de fazer uma constatação. Diante do problema que você analisou no parágrafo, você constata, dizendo que deve ser feito de imediato, que deve ser feito de urgência. Mas essa constatação, que já remete para uma possível solução, não chega a ser uma solução propriamente dita. Nós vamos já verificar como se faz essa solução no próximo parágrafo. Entendeu? Então, qual foi a estrutura do terceiro parágrafo? Foi a mesma estrutura do segundo parágrafo. O autor construiu um período inicial denominado de tópico frasal. E lá no final ele fez uma constatação. Entre o tópico frasal e a constatação, o autor elaborou os períodos nucleares. Ele elaborou nesse parágrafo quantos períodos? Esse terceiro parágrafo foi formulado com 1, 2, 3, 4, 5 períodos. O primeiro período, o tópico frasal. O último período, a constatação. Esses períodos centrais, o segundo período, o terceiro período e o quarto período, são chamados de períodos nucleares. Nesses períodos nucleares, ocorre a explicação, a justificativa, ok? A prova de que a sua tese é verdadeira. Pois muito bem, é assim que você faz o terceiro parágrafo, da mesma forma como você fez o segundo parágrafo. E agora, o texto foi concluído? Não. Agora vamos para a solução. A solução é o último parágrafo. O último parágrafo é chamado de parágrafo de intervenção. É o que vocês conhecem por conclusão, é o parágrafo de conclusão. Na dissertação argumentativa do Enem, esse parágrafo é chamado de parágrafo de intervenção. Esse parágrafo de intervenção, sozinho, ele vale 200 pontos. Quando o examinador for corrigir o quarto parágrafo, ele vai ter que atribuir uma nota de 40 a 200 pontos para esse parágrafo. Esse último parágrafo vale 200 pontos. Muito bem, você vai ter que apresentar uma solução. Solução para quê? Para o problema da discriminação racial no Brasil. Só que você vai ter que elaborar essa solução associando-a aos fatores que você apontou no primeiro parágrafo, aos fatores que você apontou no segundo e no terceiro parágrafo. Assim, na tua tese, você apontou 2 fatores para o problema da discriminação racial. O fator número 1,
fatores históricos. O fator número 2, a impunidade. Muito bem. Você vai ter que apresentar no último parágrafo 2 soluções. Uma solução para combater esse primeiro fator, que foi explicado lá no segundo parágrafo. Ou seja, a tua primeira solução tem que combater essa ideologia de superioridade dos brancos sobre os negros, que ainda existe hoje no Brasil e que foi herdada desde o período da escravidão. Então, historicamente, desde o período da escravidão, muitas pessoas ainda conservam essa ideia de que o negro é inferior. Muito bem, essa mentalidade que foi herdada historicamente, ela tem que ser combatida. Você vai ter que apresentar uma solução para resolver esse problema, a fim de acabar com essa mentalidade equivocada de que os negros são inferiores aos brancos. E a outra solução será para resolver o problema da impunidade, que foi um problema discutido onde? Foi um problema discutido lá no terceiro parágrafo. Lembra? No terceiro parágrafo você explicou a impunidade como o segundo fator da discriminação racial. Pois muito bem, no quarto parágrafo você vai ter que apresentar uma solução também para acabar com o problema da impunidade. Ok? Vamos ver como foi elaborada a solução nesse texto que estamos analisando. Vamos lá, eu vou ler. Portanto, para que os fatores citados sejam combatidos, as escolas brasileiras, desde cedo, devem reforçar o trabalho de conscientização nas salas de aula. Ponto. Isso com o intuito de mudar a visão preconceituosa com relação aos negros, por meio de debates e palestras envolvendo as comunidades escolares e as comunidades locais. Ponto. Essa foi a primeira solução. E qual a segunda solução? Vamos lá, eu vou ler a segunda solução. Tudo você faz no mesmo parágrafo. Eu vou ler a segunda solução. Ao mesmo tempo, para combater a impunidade, os órgãos de justiça e os de segurança pública, além de darem mais celeridade aos processos, devem ser mais rigorosos por meio de punições severas aos criminosos, conforme prevê a legislação penal brasileira. Está aí, feito o último parágrafo, foi feito o parágrafo de intervenção. Agora, é preciso que você observe alguns critérios ao elaborar o parágrafo de intervenção. Vamos lá. Para cada solução, deve haver o agente de intervenção. Qual o agente de intervenção da primeira solução? As escolas brasileiras. Depois você vai dizer o que as escolas brasileiras devem fazer. Ele disse, as escolas brasileiras, desde cedo, devem reforçar o trabalho de conscientização nas salas de aula. Ponto. Para quê? Qual a finalidade disso? Ele vai dizer, isso com o intuito de mudar a visão preconceituosa com relação aos negros. E como vai ser feito isso? Por meio de debates e palestras envolvendo as comunidades escolares e as comunidades locais. Entendeu como é feita uma solução? Você indica o agente da solução, é aquele que vai executar a medida. Você deve dizer o que o agente de intervenção vai fazer. O que o agente vai fazer? Para quê? Para que essa medida? Para que essa solução? E como fazer isso? O como é o por meio de. Esse como fazer é obrigatório. Assim como o agente de intervenção é obrigatório também dizer o como, o por meio de.
Ele disse, essa conscientização deve ser feita pelas escolas por meio de debates e palestras envolvendo as comunidades escolares e as comunidades locais. Ok? Então foi elaborada aí a primeira solução, dessa forma. E a segunda solução vai seguir os mesmos passos. Ele vai ter que dizer, como foi que ele iniciou, como foi que ele fez a segunda solução? Vamos ler. Ao mesmo tempo, para combater a impunidade. Olha, está aí o para quê, não é? O objetivo da medida. Ao mesmo tempo, para combater a impunidade. Os órgãos de justiça e os de segurança pública. Olha aí, 2 agentes de intervenção para colocar em prática a segunda solução. Quais são esses 2 agentes de intervenção? Os órgãos de justiça e os órgãos de segurança pública. Pronto, estão aí os 2 agentes de solução. O que esses órgãos vão fazer? O autor diz, além de darem mais celeridade aos processos, devem ser mais rigorosos. Como? Por meio de quê? Por meio de punições severas aos criminosos, conforme prevê a legislação penal brasileira. Então, na segunda solução, você observa o para quê? Para combater a impunidade. Na segunda solução, você observa o agente de intervenção, que são 2, os órgãos de justiça e os de segurança pública. Você diz, o que esses órgãos vão fazer? Além de darem mais celeridade aos processos. O que é dar mais celeridade aos processos? Dar mais rapidez aos processos. Eles devem fazer, além disso, devem fazer também o que mais? Devem ser rigorosos. Mas como? Por meio de quê? Por meio de punições severas aos criminosos. Então, observa, na primeira solução, o autor inseriu o por meio de debates e palestras. Na segunda solução, ele também inseriu o por meio de punições severas aos criminosos. Ok? Está aí elaborado o parágrafo de intervenção, seguindo exatamente os critérios estabelecidos pelo guia de redação do Enem. Lembre-se, as 2 soluções devem estar associadas aos 2 fatores que você apresentou na tese, que foram analisados no segundo parágrafo e no terceiro parágrafo. O parágrafo de intervenção, de alguma forma, ele retoma a tese, retoma o segundo parágrafo e retoma o terceiro parágrafo. Existe uma correlação entre o parágrafo de intervenção e os parágrafos anteriores, ok? Então, essa é a parte 2, a nossa explicação número 2. Eu espero que essas noções iniciais, que são noções fundamentais, noções básicas, sirvam de alicerce para que possamos iniciar as nossas aulas sobre o ensino da redação, sobre a prática de dissertação argumentativa. Terminamos aqui então a parte 2. Em breve postaremos mais videoaulas dando continuidade a esse nosso estudo. Um abraço para vocês.